igreja e ela foi dada a mim e a você, mãe. Qual é a grande comissão? O texto vai dizer, a gente vai chegar lá. Vamos lá. E eu vou ler o texto e ele diz assim, Mateus 28, dos versos 18 ao verso 20. Acompanhe na sua Bíblia, não fecha. Compartilha com alguém que está do seu lado, embora o texto esteja projetado aqui. E ela diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade que foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse texto é Jesus após narra a sua ressurreição, narra esse texto a ressurreição de Jesus e o seu aparecimento aos discípulos ali na Galileia. O verso 1, de 1 a 10, ele vai dizer assim: no final do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vindo ver Jesus, vinde ver de Jesus, onde ele jazia. E depois depressa, dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia e ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomados de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, e de avisar meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. E Jesus aparece àquelas mulheres, né? E a partir do verso 16 e 17 ele diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aparece aos discípulos, aparece àquelas mulheres e dá uma ordem, aí ele professa, fala a sua grande comissão, né? Ela não é a grande comissão para um grupo específico, não foi somente para os discípulos, naquele momento até foi, mas a grande comissão ela se multiplicou, foi um falando para o outro, fazendo discípulos. Essa é a grande comissão, fazer discípulos. Essa é a nossa missão como mãe, fazer dos nossos filhos discípulos do Senhor. E depois isso vai para a igreja. Chega a mim, chega a você como mãe, chega a você como pai. E a pergunta que a gente pode se fazer é: será que eu estou me encaixando nessa grande comissão? Será que como mãe eu estou fazendo discípulos dentro da minha casa? Ou eu estou tão ocupada como Marta com as tarefas da nossa casa, com as tarefas do dia a dia, do trabalho, que essa parte eu estou deixando para, quem sabe, depois? E discípulo é aquele que estuda, é aquele que é aprendiz, é quem está receptivo ao ensino. Os nossos filhos, eles estão receptivos ao ensino. Em todo momento, eles estão aprendendo. A gente acha que não, mas sim. Eles aprendem nos observando as nossas atitudes. Eles aprendem aqui na igreja, quando o irmão, a postura do irmão que está sentado no banco próximo ou distante, o que o irmão está fazendo, ele está aprendendo. Ele aprende quando você senta do lado, você abre sua Bíblia, você compartilha a palavra com ele. Ele aprende em todo o tempo. E o versículo 19 e 20 vem dizer como é que a gente faz discípulo: batizando, ensinando. A gente aceita Jesus, o Espírito Santo fala no nosso coração, a gente recebe Jesus, a gente aprende, um ensina e o outro aprende, chega até o batismo, que é a nossa pública profissão de fé, e para por aí?
todos os domingos, quando a gente vai à EBD, o professor nos está ensinando a palavra, e a gente tem uma garantia. Interessante que Jesus ele dá uma ordem, mas ele dá uma garantia, né? Não é só vai e faz. Ele dá essa garantia no verso 20, quando ele diz: estou convosco todos os dias. A gente não está sozinho. A gente não está sozinha nessa tarefa de fazer discípulo. Você, pai, não está sozinho. Você tem a companhia, se você tem Jesus no seu coração, se você é salvo, você tem a companhia do Senhor com você, do Espírito Santo de Deus, para fazer discípulo na sua casa. E a gente vai pensar sobre alguns aspectos dessa grande comissão. O primeiro aspecto que a gente vai pensar é o primeiro campo missionário que nós temos. É aonde? É o lar, é a nossa casa. A gente gera, né, passa lá as suas entre 40 e 42 semanas, a gente vai para o hospital, e quem é que recebe, na grande maioria, 99,% aí de vezes, a primeira que pega a criança no colo? É a mãe, né? A gente pega a criança, aquela criança já é o nosso campo missionário. A sua casa é o seu campo missionário. Os nossos discípulos são os nossos filhos. Quem nos comissionou para isso? Quem deu a ordem para que a gente fizesse isso? Jesus. E a garantia, como a gente falou, é estar conosco. Jesus está conosco todos os dias. Não importa, pensando nesse primeiro campo missionário que é o lar, não importa se o seu lar é grande, se ele é pequeno, se ele é moderno ou não, se ele é simples, se você tem muito ou se tem pouco, se a sua família é grande ou pequena. Este é o seu campo missionário. É lá no campo missionário, na nossa casa, que nós nos revelamos quem realmente somos, né? As nossas manias, o nosso jeito de ser, os nossos temperamentos, né? E a mãe consegue identificar, quando está atenta, e quando tem mais de um filho, né, as diferenças, as qualidades, os defeitos, a forma que ela vai ensinar, porque cada pessoa aprende de um jeito. E ela pode observar, você pai também pode observar nos seus filhos, como é que eles vão aprender? Como é que você vai levar a ensinar a palavra de Deus ao seu filho? É lá no lar que a gente observa os dons e talentos, né? A gente descobre as aptidões dos nossos filhos. E como mãe a gente precisa estar atenta. E aí a pergunta, como tem sido a convivência no nosso lar? Eu, como mãe, estou atenta a isso ou eu estou deixando para lá? Ou eu coloco algo na mão dos meus filhos, né? Hoje é comum as crianças terem um celular e aí eles ficam quietinhos lá, né? Não perturbam o meu juízo. Eu posso fazer tudo, mas o que essa criança tem aprendido ali naquele celular? Como tem sido o meu exemplo de mãe em casa? Tenho refletido a luz de Cristo, pegando o gancho da mensagem da Mary lá no culto do lar? Será que Jesus tem sido refletido através da minha vida, ou eu ofusco o brilho de Jesus, não deixo que esse brilho chegue nesse campo missionário que é o lar? Como tem sido o meu proceder? Nós temos tempo para estudar a palavra de Deus em casa? Nesse mundo corrido, nessa vida agitada, às vezes a gente faz tudo, e quando pega a Bíblia é comum, porque acontece comigo, o sono vem. Mas quando a gente abre a Bíblia, o sono pula em cima da gente, né? A gente fica lá batendo cabeça. E aí fecha a Bíblia e esquece. Aí pega o celular, não tem sono. Tenho tido tempo, os meus filhos me veem lendo a Bíblia. A Bíblia me traz alegria. Eu consigo trazer um conteúdo bíblico para dentro do meu lar, no meu dia a dia, nas coisas que eu faço, quando eu vou ao mercado, quando eu vou levar os meus filhos à escola, no caminho da escola. Como eu tenho refletido a luz de Cristo no meu lar. 2 Timóteo 1,5 diz, um texto bem interessante, diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente me deu a tua avó Lóide e tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Paulo falando a Timóteo.
uma mãe Eunice, que refletia a luz de Cristo, que era preocupada com o ensino da palavra, uma avó Lloyd, que por sua vez também era preocupada com a palavra. Sejamos uma mãe influenciadora, como Eunice, e como uma avó influenciadora, como a Lloyd. Não como essas influências que a gente ouve ver hoje, né? Influência para tudo. E para a palavra de Deus. Sejamos nós as influenciadoras dos nossos filhos, a amarem a palavra, a se dedicarem ao estudo e a viverem aquilo que a gente aprende na palavra. 2 Samuel 6 fala de Davi, e é muito interessante esse texto, que quando ele decide levar a Arca da Aliança para Jerusalém, ele coloca a Arca da Aliança, né, digamos que uma carroça de bois, e aqueles bois no meio do caminho tropeçam e Uzá vai para segurar a Arca da Aliança e ele morre. Não vamos entrar no mérito dessa parte da história, mas eu gostaria que... E aí Davi decide mudar de direção e ele leva a Arca da Aliança para a casa de Obed-Edom, e o versículo 11 de 2 Samuel 6 diz assim: a Arca da Aliança ficou ali na casa de Obed-Edom 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. A presença de Deus na sua família. A Arca da Aliança na sua família. Não estou falando daquela Arca do Antigo Testamento, estou falando de Deus. Ele está presente na sua casa ou ele fica lá da porta para fora e domingo ele entra, quando você coloca a sua roupa para ir para a igreja? Deus abençoou Obed-Edom quando aquela arca estava na sua casa. E a gente fica pensando, não é mantra, não é amuleto ter a Bíblia, se eu tiver a Bíblia e Deus vai me abençoar. Você precisa ler, você precisa orar, você precisa ter comunhão. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você vai ter problemas? Vai ter dificuldade? Vai. Mas Deus vai te abençoar dando sabedoria para que você passe pelas situações da sua vida. E como mães, a gente vê os nossos filhos em cada faixa etária com as suas dificuldades. Quando a gente pensa que vai melhorar, vem outra faixa. A gente não vai passar essa fase. Ufa, passo, mas vem outra. Irmão, se a presença de Deus não estiver na sua vida, vai ficar difícil. Então, seja uma mãe influenciadora no estudo da palavra. O segundo aspecto são os nossos filhos como os nossos primeiros discípulos. Eles são únicos, têm seus temperamentos, as qualidades, defeitos, mas todos eles são aptos a aprender. Estão em constante aprendizado. Como eu já disse logo no início, em casa, na escola, na rua, com os dispositivos eletrônicos aprendem assim, muito mais rápido do que a gente. Na igreja, tanto aprendem a palavra de Deus, quanto aprendem o que eles estão vendo. E como nós estamos ensinando os nossos filhos, a gente precisa estar alerta. O inimigo anda em derredor, bramando como um leão, buscando em quem possa tragar. Os nossos filhos são presas fáceis para o inimigo se eles não forem ensinados, se eles não forem alicerçados na palavra. É muito comum a gente ouvir, vai para a faculdade, vai se perder. Faculdade, quem trabalha na faculdade, sabe como é. Eu nunca enfrentei um ambiente de faculdade, mas escuto bastante o que sobre o que é a faculdade. E é sempre a gente ouvir, não sei se os irmãos concordam, mas a gente vai para a faculdade, e agora? Vai se perder, vai sair dos caminhos. Meus irmãos, se nós alicerçarmos os nossos filhos na palavra, com letra maiúscula, é difícil, irmãos. Eles não se perdem, porque eles têm alicerce. A casa que é construída sobre a areia, quando vem a tempestade, derruba e leva. Mas a casa que é construída sobre a rocha, vem as tempestades, batem as tempestades,
Mas eles sentem a tempestade, mas eles permanecem firmes. E é tão bom ver os nossos jovens aqui da igreja nessa firmeza da palavra e com convicção de quem eles creem, da salvação em Cristo Jesus. É mais importante. Nós podemos ter, irmãos, faculdade, doutorado, mestrado, e assim vai, ser PhD, mas se nós não temos Jesus, nada disso vai valer. Isso fica. E o que a gente leva para a eternidade. Estudem, façam tudo que vocês puderem, se dediquem. E o que vocês aprenderem, revertam para o reino. Mas não esqueçam de ensinar aos seus filhos o temor ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Deuteronômio 6 fala dessa responsabilidade que no Antigo Testamento era exclusiva dos pais, até os seus 6 anos. E, sobretudo, pelo exemplo. Naquela época não tinha livrinho, não tinha Google, não tinha YouTube para dar aula, para aprender, para ler. Não tinha Bíblia como nós temos hoje. Era o exemplo dos pais, era o falar para os filhos, era o ensinar. E é um texto, irmãos, que eu gosto muito. Deuteronômio 6 é o meu texto preferido. E o verso 6 diz o seguinte: as palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Como é que a gente vai ensinar a amar a Deus e a palavra se ela não está no meu coração? Primeiro ela tem que estar no meu coração. 7. Inculcarás a teus filhos andando no caminho, deitando-te e levantando-te. É uma constância. Não dá para ser só domingo de manhã, quarta-feira à noite, no culto de oração. É quando a gente está lá no mercado e a criança quer abrir o pacote de biscoito e comer, chega no caixa e joga fora. Não, você comeu, nós vamos pagar. Me recordo agora que quando a gente era criança, minha mãe fazia a compra no Carrefour da Barra. E o pão no Carrefour, gente, na época, eu não sei quanto tempo eu não como pão. Mas o pão, não sei o que o Joel faz para mim. O pão Carrefour, aquela bisnaga, gente, aquilo era tudo de bom. Então, baguete, né? Baguete. Aí a gente colocava no carrinho e eu e minhas irmãs a gente ia comendo. Eu e Cristiano fora do carrinho, eles lá dentro do carrinho, e a gente ia comer. Quando chegava no caixa, minha mãe olhava para o carrinho e falava: criança, vai lá buscar mais outro. Aí a gente ia lá, buscava para vir tudo filhos, né? Uma baguete. E na hora de pagar, o primeiro item que ia era o pacote vazio. E muitas vezes a menina do caixa falou assim: mas esse pacote está vazio. Eu falei: não, moça, é que a gente já comeu, a senhora pode pagar. Aí ele joga fora. Aí ela batia e jogava fora. Isso é exemplo, isso é ensinar. Né? Hoje as crianças aprenderam, elas não estão aqui, sobre Zaqueu, e aprenderam que Zaqueu mentia. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele não mentiu mais, ele não roubou mais. Quando nós temos esse encontro com Jesus, é isso que a gente ensina os nossos filhos, é na constância do dia a dia. É quando ele chega em casa contando alguma coisa da escola e você faz aquela leitura da situação e ensina através de perguntas a ele: e você, o que você faria? Você acha que isso está certo? Eu, não, isso mesmo, tem que bater mesmo. Tem que responder o professor, está certo? Não. É na constância do dia a dia. Isso a gente aprende se essa palavra estiver no nosso coração. O verso 8 diz que atarás como sinal na tua mão. Serão por frontais em teus olhos. E o verso 9 diz: escreverás nos umbrais de tua casa e porta. Não bastava naquela época saber só no coração. Ela precisava estar escrita no seu ambiente. Ela precisava estar nas suas vestes. A nossa casa, quando alguém entra, ela reflete Jesus. Não estou dizendo de ter uma cruz, um crucifixo. A nossa casa comunica que nós somos de Deus, ou o que eu tenho na minha casa distorce aquilo que eu falo. É para a gente pensar. Quando a gente compra um objeto decorativo, quando a gente pensa naquilo que a gente vai colocar na nossa casa, ela precisa refletir Jesus. E o verso 9 também diz que escreverás nos umbrais e portas. É a palavra exposta. Tem Bíblia na sua casa? Aonde ela fica? Escondida, guardada, e só é lembrada no domingo de manhã que vira o caos. Cadê a Bíblia? E aí ninguém acha a Bíblia. Ou você usa a sua Bíblia durante a semana, ou você faz uso dela, você
outros e ela deixava de lado. Seja uma mãe atenta ao ensino da palavra. Aproveite cada oportunidade. Esse foi no passado, na campanha de missões, que a gente tinha aquela música assim, vem Espírito de Deus. Gente, eu achei a coisa mais linda. A Ana, esposa do Vitor, ensinando o João. Não tem gestos na música, mas a Ana criou uma coreografia. Todas as vezes que cantava, ela ficava assim com o João, vem Espírito de Deus, e o João fazia. O João sabe, entende como nós o que é Espírito de Deus? Ainda não. Mas ele assimila pelo ensino que aquele é o momento do louvor. Os irmãos escutaram o João cantando hoje? Ele estava louvando, irmãos. É o jeito da criança. Nice é uma criança, me permita, Jean e Maria, eu sempre falo isso com eles. É exemplo, irmãos. A gente às vezes dá os maus exemplos, né? Mas os bons também precisam ser dados. A Nice é uma criança que vem com a lição estudada todos os domingos. E a gente sempre tem um elemento relacionado à lição. E ela entra na sala e faz assim, eu sei. E aí eu pergunto, o que você sabe? E ela conta a história. E hoje começamos a conversar e falava de Zaqueu, e falava do encontro com Jesus, e aí a gente foi introduzir a noção de alto, baixo, né? de alcance. E aí eu pedi para ela buscar um objeto alto, numa prateleira, e a gente começou a conversar, a Edna também. E aí eu levantei depois para cantar a música e eles estavam sentados, foi proposital. Ela estava sentada no chão, ela fez assim para mim, você está alto? Eu falei, eu estou? Ela grande? Eu falei, e você? Eu sou pequena, eu estou baixa. Olha só a compreensão. E aí eu falei, e hoje a gente vai aprender a história de um homem que para conhecer um amigo precisou fazer alguma coisa porque ele era baixinho. Já sei, Zaqueu. Isso é educação cristã? No lar. Isso é ser uma família que está atenta ao ensino da palavra de Deus. Então, se você está de alguma forma esquecendo, hoje você vai se lembrar. Esteja atento ao ensino da palavra, aproveite cada oportunidade. Quem nos comissionou? O próximo aspecto, né? Jesus. Toda autoridade, no verso 18, diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Se ele tem, ele nos deu, nós também temos autoridade sobre os nossos filhos, temos autoridade na palavra. Não perca tempo. Não é por nós, irmãos, que nós conseguimos alguma coisa, mas é por esse poder e essa autoridade que ele nos deu, que a gente é capaz de chegar aos nossos filhos e ensinar a palavra, de incutir na cabeça deles, nessa constância do dia a dia, a palavra. E uma coisa que quando tive o primeiro filho, né, veio o Rafael, e quando a gente pensou em ter um segundo filho, eu falava assim, se for menino, eu vou ensinar a brincar de casinha, pular corda, elástico, as coisas que eu brincava, né, quando eu era criança. E eu ensinei a Rebeca a brincar de casinha, eu ensinei a Rebeca a pular elástico, a gente botava nas cadeiras, a gente pulava elástico dentro de casa. A amarelinha, a gente riscava lá no chão, a amarelinha, a gente brincava. Mas também, não deixando de esquecer do ensino da palavra. Às vezes a gente quer tanto para os nossos filhos, quer que eles sejam tantas coisas no mundo, quer que eles passem pelos melhores concursos, escolas, faculdades, e eles ficam ali, estudando. A gente viveu muito isso lá em casa. Mas domingo é o dia do Senhor. Que você não conseguiu fazer de segunda a sábado, dizia minha mãe, você não vai conseguir fazer domingo, porque domingo é o dia do Senhor. E quando a gente incute isso na cabeça dos nossos filhos, enquanto eles estão em processo de formação, quando chega uma determinada fase, isso é natural para eles. Aí a gente dá aquela relaxada, mas não tanto porque a gente fica em oração. Então, que você seja uma mãe que esteja atenta ao ensino, que esteja atenta à palavra de Deus no seu lar. 1 Samuel 17, 45 a 47, registra o encontro de Davi e Golias, né? Vai lá a batalha, e Davi vai, e aí Saul fala assim, não, vem cá, vamos resumir a história aqui em linguagem da Cristina.
vem cá, veste aqui a minha armadura. Só que o negócio é maior. Mas ele vai todo desengonçado, não dá certo não, é melhor não usar isso. Deixa a armadura para lá. E aí ele vai, pega lá as suas pedrinhas e vai para diante de Davi, de Golias, para aquela batalha, para aquela luta. E Golias, ele vai para aquela batalha com as suas armas materiais. Ele estava todo armado, ele era um guerreiro. Ele tinha sua lança, seu escudo, ele tinha tudo lá. Mas Davi não quis isso. Não dava, não deu certo. Ele foi com as suas armas espirituais. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E o que aconteceu? Ele venceu a batalha. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios 6, 10 a 18, ele vai falar daquela armadura. Como nós temos nos armado, vamos dizer assim, para as batalhas do nosso dia a dia, mãe. Como você tem se organizado para essas batalhas, porque elas vêm tanto qualquer dia da semana, do mês, para qualquer lado, qualquer situação. E às vezes a gente se desespera, a gente fica enlouquecida e a gente fica catando as armas materiais. E aí nada se encaixa. Mas quando a gente busca em Deus a armadura dele, as coisas fluem. E Efésios 6, de 10 a 18, vai dizer assim, preste atenção na leitura. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra os cilados do diabo, porque a luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, o escudo e o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você sabe usar a sua espada? Quem vai para a batalha, naquela época, geralmente ia com uma espada. Você tem a sua espada na sua casa, ou não tem a sua espada? Mas ela está enferrujada, ela não serve para ir para a guerra? Ou você faz uso da sua espada? Você sabe usá-la a qualquer ocasião, situação que você passar, você sabe abrir a sua espada e usar? Se você não faz uso da sua espada, no dia da batalha vai ser difícil você vencer. Porque você não usa, você não tem intimidade com a sua espada, com a palavra de Deus. Que hoje seja um dia que você aprenda e decida ter essa intimidade com a palavra. Leia. Às vezes é tão difícil de entender. Eu leio as coisas na Bíblia e falo assim, Jesus, por que é esse negócio aqui? E eu não entendo. E aí, às vezes, o pastor está pregando, fala sobre aquilo, abriu a mente, Mary, nas nossas aulas, na escola bíblica dominical, quando a gente vai estudar para dar aula para as crianças, agora eu entendi. Você precisa fazer isso. E por que a gente deve tomar essa armadura de Deus? O verso diz que é para a gente ficar firme contra as ciladas do diabo. Irmãos, o diabo está atento. Como já disse, ele está bramindo em redor, buscando a quem possa pregar. Se a gente está suscetível, se a gente está fraco, se a gente não estuda a palavra, se a gente não tem comunhão com o Senhor, nós somos presa fácil, os nossos filhos são presas fáceis. Então a gente precisa ficar firme. E o verso diz que é para resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Resistir no dia mau com a palavra, com o Senhor. O dia mau vem para todo mundo. E como é que nós
enfrentar esse dia mau. Seja uma mãe que se reveste das armas espirituais. E o verso 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. E para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando, vigiando e tendo perseverança. Uma vez mãe para sempre, né? Uma vez embaixador, sempre embaixador. Uma vez mãe para sempre, né? O pessoal que tem filho mais velho é Edna, minha mãe. A gente está sempre preocupado com os nossos filhos. Então a gente precisa orar, vigiar e ter perseverança. Mas o último aspecto é qual é a garantia disso. O verso 20 diz que Jesus diz que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A gente não está sozinho. Não sei você, mas existem momentos da vida, a gente tem a TPM, a gente tem os hormônios que começam a bagunçar a vida da gente, uma fase da idade, que parece que a gente está sozinha. Não sei se você, mulher, ou só sou eu que me sinto assim às vezes. Parece que a gente está sozinha. Não tem ninguém. Sobe para um lado, sobe para o outro. E a gente não está sozinho. A gente tem o Senhor, como João 14, 26 diz, a gente tem o Consolador, o Espírito Santo, a quem Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. A gente não está sozinha nessa batalha, nessa comissão, nessa grande comissão do nosso lar. A gente tem o Espírito Santo de Deus que está conosco. E Manoá é pai de Sansão. E eu estava lendo a Bíblia esses dias, e aí vai lá, o anjo aparece a esposa de Manoá e diz que ele não tem um filho e tal. E aí ela fala para ele, para o marido e tal, aí daqui a pouco vem o anjo de novo. Ele, não, quando ele aparecer, tu me diz que eu quero falar com ele. E aí Manoá fala para o anjo, você tá, e o que eu devo fazer com esse menino? E o anjo diz que Deus vai revelar tudo para ele quando o menino nascesse. Você já perguntou para o Senhor, quando você tem os seus filhos, o que eu devo fazer? Todas as respostas estão aqui. Na espada que você precisa aprender a manusear. As respostas estão aqui, irmãos. Basta a gente procurar. Deus não vai nos dar aquilo que é para a gente fazer. A gente precisa estudar a palavra. O que você, mãe, precisa fazer para ensinar os seus filhos na palavra? Talvez seja o exemplo da leitura da palavra na sua casa, do culto doméstico na sua casa. Não perca isso de vista, não perca isso como uma missão no seu lar. Seja uma mãe que tenha garantia da presença de Deus em sua vida. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Né? Se vier me pedir o que eu não tenho, vai ficar difícil. Se eu tenho a palavra, se eu tenho o Senhor, se eu tenho as instruções, eu leio a palavra, eu vou ter o que dar aos meus filhos, independente da fase e idade que eles estão vivendo e passando. Então, que você, mãe, que você, pai, você tenha essa garantia da presença de Deus na sua vida. A missão de fazer discípulo, ela não acaba, ela é diária. Então, se você pensa que os seus filhos casaram e acabou, ufa! Agora quem falou eu se Nilson na geladeira cheia? Não, vai ficar vazia, meu filho, porque eles vão vir com os agregados. E a missão continua, né? No nosso exemplo de casal, de família, né? Que os nossos filhos, eles têm o prazer de olhar para nós como mãe e pedir um conselho. Mas não que, não, minha mãe é minha doida, não vou nem falar nada com a minha mãe. Mas que exemplo de mãe você tem sido para o seu filho? E o verso 20 vai dizer, né? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ensinar a guardar todas as coisas. Não é só ouvir, mas é guardar. Quando a gente guarda no coração a mudança de atitude, a mudança de comportamento, a mudança de pensamento, há mudança. Não dá para ter um encontro com Jesus e sair da mesma forma. Todas as narrativas da Bíblia de pessoas que tiveram encontro com Jesus, elas saíram de outra forma. Que você nesta manhã, mãe, você saia daqui pensando nisso, nessa grande comissão que você tem aí no seu lar. Que você seja essa mãe influenciadora como Eunice Lloyd.
Que você seja essa mãe que se reveste todos os dias da armadura espiritual. E que você seja essa mãe que tenha a garantia da presença de Deus em sua vida. É fácil? Não é fácil. Mas com a ajuda do Senhor é possível. Se torna leve, se torna prazeroso, se torna gratificante e se torna adoração. Porque os nossos filhos foram nos dados. Um dia o Senhor vai pedir de volta. E como é que você vai entregar esse presente que Deus te dói às vezes, sabe? Pensar nisso. Mas como que a gente vai devolver ao Senhor? Quando a gente ganha um presente, a gente cuida, a gente zela, a gente fica, não é? Alguém já fez ali a cabeça assim, a gente não quer que ninguém mexa quando estragar, a gente usa pouquinho batom para poder economizar, para durar mais, o perfume só dura tinha para render, a gente cuida, zela. E o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? É triste ver nas escolas, ontem a gente estava ouvindo muitos testemunhos, como estão as crianças. E alguém disse assim esses dias, educar filho fora da igreja é muito difícil. Precisamos estar na igreja com Jesus para educar os nossos filhos. Então, irmãs, que Deus te abençoe nesse dia, para que você tenha alegria de ver os seus filhos servindo ao Senhor. Mas aí você pode pensar assim, olha, eu não tenho. Não é tarde, irmãos. Não é tarde. Você se dedica a tanta coisa. Você tem se dedicado à oração pela salvação dos seus filhos? Para Deus, nada é impossível. Às vezes a gente olha e a gente fala, não vai ter jeito. Mas para Deus tem. E qual tem sido a sua participação para que o seu filho chegue a Jesus, chegue aos pés da cruz? Então, que você ore pelos seus filhos, coloque os seus filhos em oração, para que eles recebam o melhor, aquilo que vai para toda a vida e eternidade, que é a salvação em Jesus Cristo. E que o Senhor assim nos abençoe.